Olá! Hoje vamos falar sobre os medicamentos genéricos. Você já ouviu falar que eles são perfeitos e que os médicos só prescrevem um de referência porque são pagos pela indústria farmacêutica? Já ouviu falar que as farmácias recebem comissão para te empurrar o genérico? Eu vou contar nesse vídeo 3 casos reais que aconteceram na minha vida com a troca de medicamentos de referência por genéricos. Fique comigo até o fim desse vídeo e você vai saber como tomar a decisão correta, tanto para a sua saúde quanto para o seu bolso. O primeiro caso que eu vou contar aconteceu com meu querido pai. Ele tomava o medicamento losartana na dose de 50mg de 12 em 12 horas. Naquela época, eu ainda estava cursando a faculdade de medicina. Estava tendo as minhas primeiras aulas de farmacologia e cardiologia. E me lembro muito bem de ter tido uma discussão calorosa com o meu professor de cardiologia de que os genéricos eram sim muito bons e o meu professor de cardiologia à época dizendo para mim que os genéricos não prestavam, que eles não controlavam de maneira adequada a pressão. Nessa mesma época, a UBS, Unidade Básica de Saúde, carinhosamente chamada de postinho de saúde, trocou o fabricante do medicamento losartana, que o meu pai fazia uso. A pressão do meu pai começou a descontrolar, começou a subir. E no meio daquela calorosa discussão entre um aluno e um professor de medicina de que os genéricos funcionavam ou não, o meu pai estava no meio disso. E eu não sabia como orientá-lo de maneira adequada. Meu pai decidiu por si mesmo, foi até a farmácia e comprou um medicamento similar. Não comprou nem o de referência, que custava R$50, nem o medicamento genérico, que custava R$5. Comprou um similar de R$15 que estava adequado para o bolso dele à época, que não passava por uma situação financeira muito confortável, tendo que sustentar 2 filhos adultos fora de casa fazendo faculdade. Depois que ele comprou esse medicamento similar, a pressão dele voltou a ficar controlada, com o mesmo medicamento na mesma dose. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Por que isso aconteceu? E eu fui entender isso melhor quando me formei e comecei a atender os meus próprios pacientes. O segundo caso que eu vou contar é um pouco mais triste, da dona Maria, de 78 anos, que teve um derrame e depois desse derrame começou a apresentar crises convulsivas. Ela estava controlada das crises convulsivas com o medicamento lamotrigina de 100mg de 12 em 12 horas. A família, por questões financeiras, trocou o medicamento de referência que ela usava por um medicamento genérico. E depois disso, ela começou a ter novamente crises convulsivas. O terceiro caso, e o mais comum que eu tenho no consultório, não é só de um paciente, mas sim de dezenas de pacientes que usam medicamento para repor o hormônio da tireoide, a levotiroxina, que tem diversas boas marcas no mercado, como Levoide, Puran, Eutirox, Synthroid. Muitas vezes, quando os pacientes trocam, mesmo entre essas 4 marcas, ou para os genéricos, os pacientes têm uma alteração de hormônio da tireoide e eu nunca consigo prever se essa alteração vai ser para mais ou para menos. Doutor, no caso do seu pai, ficou controlado sem o medicamento de referência, no outro ficou controlado com o medicamento de referência e no outro tanto faz ser o medicamento de referência ou o medicamento genérico. Por que isso acontece? Quais atitudes eu tenho que tomar para cuidar bem da minha saúde? Eu vou te explicar isso agora, e isso vale o seu like e a inscrição no canal. Para isso, temos que voltar inicialmente à Lei dos Medicamentos Genéricos de 1999, que, na minha opinião, com certeza foi um grande avanço para o tratamento em saúde no Brasil. Ela possibilitou uma queda importante no valor dos remédios, tanto pelos genéricos serem mais baratos, quanto pelos medicamentos de referência também ficarem mais baratos para fazer frente aos medicamentos genéricos. Isso possibilitou que as pessoas com menor poder aquisitivo pudessem adquirir medicamentos mais modernos. E o que é importante de sabermos em relação à Lei dos Genéricos de 1999? Essa lei prevê que o medicamento genérico ou similar pode ter 20% a menos ou 20% a mais do princípio ativo em relação ao medicamento de referência. Vamos para um exemplo. Se um remédio tem a dose de 100mg, ele vai ser considerado dentro da lei se estiver na dose de 80mg a 120mg. E essa margem de diferença é muito grande, principalmente quando falamos de alguns medicamentos específicos
que tem uma diferença de dosagem muito curta entre uma apresentação farmacêutica e outra. O remédio da tireoide, por exemplo, como citei no começo do vídeo, ele tem variações de 12,5 em 12,5 miligramas. 12,5, 25, 37,5, 50 e assim por diante, até 200 miligramas. Imagine, no caso da tireoide, o pior cenário permitido pela lei. O paciente toma a dose de 100 miligramas e comprou de um fabricante X o medicamento que estava dentro da lei, mas que continha, na verdade, 80 miligramas dentro de cada comprimido. Esse paciente foi até seu médico, fez o exame de sangue e viu que estava faltando o hormônio de tireoide. O médico trocou a dose do medicamento de 100 para 125 miligramas. A pessoa foi à farmácia e comprou a marca Y dessa vez. E a marca Y também estava dentro da lei com 120% do princípio ativo. Então, a dose saiu de 125 miligramas para 150 miligramas naquele comprimido. O médico achou que mudou de 100 miligramas para 125 miligramas, mas na realidade a dose do paciente saiu de 80 miligramas para 150 miligramas, praticamente dobrando a dosagem do tratamento. Dessa maneira, nesse tipo de medicamento em específico, fica praticamente impossível acertar o tratamento do paciente se ele fica trocando de fabricantes pelo genérico toda hora, chegando na farmácia, por exemplo, e perguntando: qual é a levotiroxina mais barata que você tem aí para me vender? Já que todas são iguais, certo? No caso de doenças como epilepsia, só quem tem um familiar ou algum ente querido que tem essa doença sabe a angústia que causa ver a sua pessoa amada tendo uma crise e perdendo totalmente o controle da sua vida. É realmente algo desesperador. Nesse caso, essa variação de dose pode sim levar a novas crises convulsivas. Por isso, se você trata de epilepsia, por exemplo, com um medicamento genérico, você deve continuar com a mesma marca do medicamento genérico, com o mesmo fabricante. Não deveria trocar para o medicamento de referência se você, por exemplo, conseguir uma condição financeira melhor. Ou, se você decidir por fazer isso, avisar o seu médico e monitorar os seus sintomas. Então, para a sua saúde e para a saúde de quem você ama, independente do tipo de doença que você faça tratamento de maneira crônica, o indicado é nunca trocar de fabricante, nem no medicamento genérico, nem no medicamento de referência. E se, por algum motivo financeiro, for necessário essa troca de fabricante, que você faça essa troca de fabricante acompanhada pelo seu médico. Essa informação precisa ser compartilhada. Compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, em todos os lugares. Tenho certeza que ela pode mudar vidas. Agora, doutor, por que é permitido, então, uma diferença tão grande numa lei? Fazer medicamentos, os farmacêuticos que me desculpem a alusão, mas eu comparo que fazer medicamentos é a mesma coisa que fazer um bolo de chocolate. Quando você vai fazer um bolo de chocolate, você compra todos os ingredientes, e se eu comprar todos os ingredientes idênticos aos que a minha avó comprar, e nós cozinharmos, eu na minha cidade, no meu forno, e ela na cidade dela, no forno dela, eu tenho certeza que o bolo da minha avó vai ficar diferente do meu. Muito provavelmente, muito melhor, tendo usado a mesma receita, o mesmo modo de usar e fazendo os mesmos ingredientes. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa que está fazendo o bolo é diferente, o forno é diferente, então os materiais são diferentes. O mesmo ocorre quando se faz o medicamento. Os farmacêuticos que estão fazendo o remédio são diferentes e as máquinas e temperaturas dos locais são diferentes. Eu uso o exemplo do bolo porque para se fazer um comprimido você precisa misturar o sal, os excipientes e colocar eles a uma determinada temperatura e pressão por um tempo específico. E aí sim é formado o comprimido ou cápsula, que é mais ou menos o mesmo processo de fazer um bolo. Você mistura os ingredientes e coloca ele dentro de um forno a uma determinada temperatura e pressão para se sair o bolo depois. Imagine você conseguir prever o sabor e o peso do bolo antes e depois de colocar os ingredientes. Isso é muito difícil de se fazer. Da mesma maneira, é difícil de se fazer com os medicamentos, por isso que existe essa margem de tolerância na lei. Doutor, isso ocorre apenas no Brasil ou também ocorre em outros países? Isso também ocorre em outros países. No Reino Unido, por exemplo, a margem que a lei
permite é de menos 20% a mais 25% de diferença na dosagem em relação ao comprimido referência. Mas existe uma diferença essencial na lei do Reino Unido. Existe uma lista chamada Narrow Therapeutic Index Drugs, ou seja, medicamentos de índice terapêutico estreito, que são remédios como o da tireoide e os de epilepsia, que a variação pequena de dosagem pode causar uma alteração muito grande na vida da pessoa. Então, esses medicamentos dessa lista, que na última atualização existiam 254 medicamentos, têm a variação permitida pela lei apenas de menos 10% a mais 11,11% do princípio ativo em relação ao medicamento referência. Nessa lista existem medicamentos como antibióticos, antidepressivos, antiepiléticos, remédio de tireoide, remédios para afinar o sangue. Eu vou deixar o link dessa lista na descrição do vídeo aqui embaixo. Quando falamos em saúde, também falamos em dinheiro. Medicamentos custam, todos os tratamentos custam. E cada um tem uma realidade financeira diferente, inclusive o governo. Por isso, eu queria muito que esse vídeo viralizasse e chegasse a algum deputado, senador ou alguém da Anvisa, para que eles escutassem as duas sugestões que eu vou fazer agora. Primeira sugestão, fazer um adendo na lei dos medicamentos genéricos, incluindo os medicamentos de índice terapêutico estreito, os mesmos 254 que existem na lista do Reino Unido, e que as licitações feitas pelo SUS, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, não fossem mudadas ano a ano, em especial dos medicamentos de índice terapêutico estreito, que para esses medicamentos as licitações fossem mais longas, de prazos de 4, 5 anos, para que as pessoas tratadas pelo SUS pudessem manter sempre o mesmo fabricante, principalmente desses medicamentos. Mas, doutor, o senhor falou um monte de coisas até agora e não respondeu as duas perguntas do começo do vídeo. Eu acredito que os genéricos funcionam sim, mas eu também acredito que em um certo grau e por um certo período de tempo, quem inventou determinada substância ou quem inventou determinado produto o produza de maneira melhor por algum tempo, mas não para sempre. As duas mensagens importantíssimas. No seu tratamento, eu repito, mantenha sempre a mesma marca do medicamento. E esse vídeo precisa viralizar e atingir pessoas influentes no Congresso e na Anvisa. Por isso, por favor, curtam, compartilham e comentem aqui embaixo, pedindo para que os nossos governantes tomem uma atitude positiva em relação à saúde do país. Muito obrigado!